tendo em vista isso, eu quero hoje falar a respeito do seguinte tema. Olhe como isso é sugestivo. Combates que valem a pena. Combates que valem a pena. Eu não quero que você, eu oro para que você avance e não caia na frustração a ponto de dizer que a sua vida foi um amontoado de combates que não geraram nada, mas somente frustração. E tendo em vista essa palavra de Paulo ao seu pupilo, ao seu discípulo, que nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero apresentar a vocês algumas características deste combate que vale a pena. Sabe qual é a primeira característica desse combate? É o combate, eu digo em primeiro lugar, para espalhar, sabe o quê? O combate para espalhar a palavra de Deus. E eu já te digo, é um combate árduo, viu? É luta. Espalhar a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, é de fato, de verdade, um grandioso combate. Diz assim o verso 1 e o verso 2: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Você está vendo comigo? No verso 1 a palavra conjuro-te. Essa palavra na língua grega, meu irmão e minha irmã, tem o sentido de cobrar, tem o sentido de advertir. O significado aqui é pedir com insistência. Então Paulo estava pedindo para o seu discípulo Timóteo com insistência: pregue, homem, espalhe a palavra. Era um pedido que ele estava fazendo, repito isso, com insistência, para que Timóteo continuasse a missão. Isso está muito presente na Bíblia. Você vai pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai encontrar Noé como pregador da justiça. Avançando nas páginas do Antigo Testamento, você vai encontrar a pregação dos profetas. Temos, por exemplo, o profeta Jonas, que foi pregar em Nínive. Avançando mais pela palavra, você vai chegar no Novo Testamento e você vai ver o homem, primo de Jesus, chamado João Batista, que se vestia de pele de camelo e, diz a Bíblia, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos grandões. Foi um pregador. Um homem que espalhou a palavra. Avançando no Novo Testamento, você vai ver a pregação dos apóstolos. Você abre Atos dos Apóstolos, você vê a pregação de Pedro, dos demais, o espalhar da palavra, o espalhar do Evangelho. Mas por que, afinal de contas, que é um combate isso? Porque eu estou considerando o combate para espalhar a palavra. Primeiro, sabe por que é um combate? E muitas vezes você não tem ideia o que a gente passa para chegar aqui, viu? Para transmitir essa palavra ao seu coração, meu irmão e minha irmã. É um combate em primeiro lugar, sabe por quê? Porque Satanás, o inimigo da nossa alma, odeia que a palavra se espalhe. Ele odeia quando vê um cristão comprometido com a igreja, começando a pregar para os seus parentes, começando a pregar para os seus filhos que, enfim, necessitam do Evangelho. Ele odeia que isso aconteça. Ele detesta que isso aconteça. E em todo o tempo, ele está tentando sabotar a pregação do Evangelho e fazer de você um cristão descomprometido, um cristão que não tem força na pregação e no testemunho. Ele trabalha para isso. E é nesse sentido que eu digo para você que é um combate, sim, espalhar a palavra. Primeiro, porque Satanás odeia quem espalha a palavra. Segundo, digo para você, é um combate, porque antes de se converter, aquela pessoa que vai receber a mensagem, ela critica a mensagem. Você já viu como tantas vezes, quando você se levanta para transmitir a mensagem de Deus e você é criticado, é incompreendido, tantas vezes isso se manifesta com uma força poderosa na família. Quando você começou a dar passos para se tornar um discípulo e as pessoas começaram a olhar para você com um olhar hostil. Quem sabe aquela pessoa que era sua amiga, seu amigo, quem sabe até num relacionamento afetivo,
entrou o Evangelho e começou a ver a pregação e a exposição a respeito da fé, a pessoa já te olha de uma maneira diferente. A pessoa já olha para você de uma maneira hostil. E logo você descobre, sim, que espalhar a palavra é um combate, é uma batalha na qual estamos envolvidos. E tem gente que não vem para a igreja e que não abraça a mensagem, porque no fundo tem medo dessa batalha. Ele sabe que é uma batalha, ela sabe que é uma batalha. Mas ainda bem que a força vem da graça, amém? E o poder do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo para você que há um combate para espalhar a palavra. E em terceiro lugar eu te digo que é um combate, por quê? Porque o sistema deste mundo, preste bem atenção nisso, o sistema deste mundo repudia quem prega. O sistema deste mundo repudia os pregadores, repudia o conteúdo da pregação. O mundo zomba de quem transmite a mensagem. O mundo zomba da igreja, porque a igreja transmite a mensagem. O mundo está caçando alguma falha de quem expõe a mensagem, ou alguma falha da igreja, para zombar da igreja, para expor a igreja, para deturpar a igreja. Então o mundo está contra a pregação, o mundo está contra o espalhar do Evangelho. É por isso que tantas vezes jovens cristãos, quem sabe adolescentes que estão avançando, estão crescendo, amam a Jesus, começam a caminhar com a igreja, começam a avançar na palavra, eles vão para a escola e tantas vezes se sentem perseguidos. Por quê? Porque o mundo odeia quem transmite a mensagem. O mundo odeia quem tem um testemunho eficaz. É claro, aquele que não tem um testemunho eficaz e aquele que não fala absolutamente nada da sua fé para ninguém, ele está junto com o mundo. Ele está fazendo a mesma jogada. E por isso que não há um combate. Mas eu estou falando hoje de combates que valem a pena. E esse combate é belo, viu? Eu me sinto alegre, privilegiado, por poder estar nesse combate e ser um embaixador dessa palavra hoje aqui, o seu coração. Então esse é o primeiro combate que eu alisto na minha mensagem, o combate para espalhar o Evangelho, e é nesse sentido que Paulo joga com muita intensidade ao dizer para Timóteo, para o jovem Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo, prega a palavra. Ou seja, ele estava dizendo com insistência, ele estava cobrando de Timóteo: vá lá e pregue. Você precisa fazer isso. Essa luta é boa, essa luta é a luta mais abençoada que existe. O combate para espalhar a palavra. Quero falar agora a respeito de uma segunda característica deste combate. Falo agora a respeito do combate para ensinar a sã doutrina. E vou te dizer, no período que nós estamos vivendo, isso se manifesta com especial intensidade. Versículo 3 e versículo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu amigo, é o nosso tempo. Percebeu? É o tempo que nós estamos vivendo. Há muitos anos, quando eu comecei a minha carreira de pregador, me convidaram para pregar numa igreja, lá no estado do Paraná. Transmitia a mensagem, isso tem mais de 25 anos. Transmitia a mensagem, claro, tinha me preparado, orei para aquilo, cumpri o meu papel. Sentei atrás do púlpito quando acabei a mensagem, e o dirigente do culto veio, e ele fez um sinal com a mão, e disse para os diáconos virem até a frente no altar. E daí eu percebi que houve uma movimentação, lá na parte de entrada da igreja, aonde eles esticaram um pano vermelho, uma cor escura, forte. E de repente, então, aqueles homens vieram ao convite do dirigente, trazendo, como se fosse uma bandeira vermelha, bem grande, trazendo aquela bandeira vermelha. Eles estavam bem arrumados, vestidos de terno, e iam numa passada parecida, do fundo da igreja até a frente, no altar, trazendo aquela bandeira. Eu fiquei olhando, pensando, o que será que vai acontecer aqui? E aí, então, eles estenderam toda a bandeira vermelha na frente, com aqueles homens segurando,
e o dirigente do culto falou para as pessoas: então agora vocês venham aqui na frente e toquem no sangue de Jesus. Eu pensei comigo: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Venha e toque no sangue de Jesus. Percebeu o que eu contei? Prestou atenção na leitura? Haverá tempo que os homens não vão suportar essa doutrina. Nesta semana eu estava conversando com colegas de ministério e tomamos conhecimento que um líder de uma grande igreja evangélica aqui no Brasil teve uma experiência inusitada, uma experiência no mínimo insólita, diz ele. Ele estava andando por determinada mata e depois de algumas passadas naquele local, ele viu que um tipo de cabecinha branca apareceu nos arbustos. E ele narrando isso numa pregação para muitos ouvirem. Ele chegou pertinho, era uma caveira, um esqueleto. E ele disse que o esqueleto falou com ele. O esqueleto falou que tinha 630 anos de idade e era parente daquela primeira brasileira que, enfim, foi encontrada em algum canto aqui desse Brasil, lá aquele fóssil aquele esqueleto de milhares de anos chamado Luzia. Quem sabe alguns de vocês vão lembrar disso. O brasileiro mais antigo que foi encontrado. E ele disse que o esqueleto falou com ele e era parente da Luzia. E ele estava falando com ele agora porque ele não saiu correndo quando o esqueleto falou. E daí ele também disse na sua mensagem para líderes que apostou uma corrida com o esqueleto. Irmãos, você está dando risada? É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da confusão doutrinária, tantas vezes predominante em igrejas evangélicas que você conhece, ou quem sabe até já frequentou. O tempo das mentiras espiritualistas. O tempo da proliferação da idolatria, das mentiras da idolatria. É o tempo que nós estamos vivendo. E você começa a entender agora aqui comigo, por que nós estamos num combate. Sim, a igreja de Jesus Cristo está num combate para ensinar a sã doutrina. E aí você vai me perguntar, mas o que é isso, lendo aqui o texto? O que é essa sã doutrina? É a doutrina coerente. É a doutrina pé no chão. É a doutrina, como você vai ver aqui comigo, que não está inventando fábula. Paulo usou essa palavra, fábula. É a doutrina responsável. Tu entende? É a doutrina que faz sentido. Mas sabe por que essa doutrina incomoda? Eu vou te dizer por que essa doutrina incomoda quando a gente prega ela. Porque essa doutrina faz o seguinte. Essa doutrina mostra para você que Deus está no controle. E que você não está no controle. O que a má doutrina faz? O que a doutrina pervertida faz? Ela acaba mostrando para você que existe alguém no céu, sim, mas que você tem muito controle. E se você apertar os botõezinhos corretos, a tua vida vai andar. A má doutrina faz isso. A má doutrina, inclusive, ela alimenta duas coisas que o ser humano flerta, hora ou outra. A má doutrina, ela infla no homem a cobiça. A má doutrina infla no homem a mentira. E de fato, o homem se acha senhor da situação, mas de repente a pessoa vem e ela encontra a sã doutrina. Mas aí muitos acabam dizendo, puxa, essa doutrina é dura. Essa doutrina é dura, essa doutrina é dura. A sã doutrina está pedindo para eu acertar a minha vida. A sã doutrina está pedindo ética. A sã doutrina pede casamento. A sã doutrina pede o quê? Conduta coerente com a Bíblia, estudo, dedicação, caminhada cristã dentro de casa. A má doutrina não pede nada disso para você. Fica do jeito que está e vai embora assim. Mas a sã doutrina, ela exige isso sim. E por isso que muitos acham que ela é dura. Outra coisa, muitos dizem que a sã doutrina, ela é anacrônica. Uma palavra que se usa em história. Sabe o que é anacrônico ou anacronismo? Anacronismo é algo fora de tempo.
Então, para muitos, a sã doutrina é algo fora de tempo. Espera aí, eu ter que me adequar a esse livro? Eu ter que fazer dessa forma? Eu ter que conduzir a minha vida, a minha trajetória, as minhas finanças, o meu casamento dessa forma, com um livro que tem tantos anos de idade? Espera aí, esse negócio está meio fora de tempo. A conduta da minha vida, o que eu vou fazer com o meu corpo? Espera aí, esse negócio está meio fora de tempo. Então, a sã doutrina, para muitos, ela é anacrônica. Ou seja, ela é fora de tempo. Ela é fora de tempo. E muitos também dizem que a sã doutrina é intolerante. Espera aí, mas está exigindo isso? Está exigindo isso da minha vida, da minha conduta, dos meus filhos, dos meus relacionamentos? Espera aí, é meio demais esse negócio. É por isso que eu não vou para a igreja. É por isso que eu não entro no grupo discipulado, porque vai exigir de mim. É por isso que eu não sou frequente em igreja, porque vai exigir de mim. Eu quero dizer para você hoje, sim, vai exigir de você. Mas é melhor que exija de você e você seja salvo. E é pior você ficar com uma doutrina barateada que não vai te salvar. E por isso, amigos, que a gente diz que para ensinar a sã doutrina é um combate, sim, porque as pessoas querem saber de fábulas. O texto fala sobre isso. Versículo 4. E se recusarão no futuro, pensa, é o tempo que a gente está vivendo, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe o que é uma fábula? É uma história fantasiosa. Quanta gente que gosta de uma historinha fantasiosa no YouTube, não é verdade? É mais fácil. Uma historinha floreada, fantasiosa, charmosa, do que você avançar com um pensamento biblicamente orientado. Sabe por quê? Porque o pensamento biblicamente orientado vai forçar o teu tico e o teu teco. Má doutrina não força o tico e teco de ninguém, fica na mesma. Não pensa, não reflete, não aprende, não estuda, não faz nada. E essa é uma característica de muitas pessoas no nosso tempo. Há um combate, sim, para ensinar a sã doutrina. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha Timóteo, o povo não vai querer saber disso, muitos deles, mas fique firme, o Senhor vai te honrar. E essa é a verdade do nosso tempo. As pessoas querem coisas que gerem comichão nos ouvidos, não querem coisas que venham a chacoalhar o interior e conduzir a uma reviravolta de vida. As pessoas não querem isso. E por isso que eu digo que há um combate, sim, para ensinar a sã doutrina. Essa doutrina coerente, que faz sentido. Mas se você estiver nela, você encontrou tudo. Paulo só avançou para o seu martírio de cabeça erguida porque era um homem da sã doutrina. Quem não está com a sã doutrina, não avança de cabeça erguida na direção da eternidade, na hora de cruzar esse mundo. Mas Paulo tinha isso com ele, por isso que ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Terceiro lugar, eu quero falar a respeito do combate para manter-se focado. É um desafio que você tem, viu? Quando a gente perde o foco na vida, a gente acaba fazendo uma colheita de decisões erradas. Já notou isso? Aquelas pessoas instáveis, que não conseguem perseverar num único projeto. A cada novo tempo tem que descobrir um vento novo para animar o coração, porque não consegue perseverar num único projeto. Bem, diz assim o texto, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho. Paulo estava dizendo, meu amigo Timóteo, vai ter aflição. Nesse barco da sua vida, vai ter aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, isto é, vá até o fim. É por isso que eu gosto da Bíblia, conversa honesta. Paulo dizendo para aquele homem de Deus, Timóteo era um homem de Deus, Paulo dizendo para ele, olha, meu amigo, vai haver pressão. Meu amigo, você vai se deparar com uma trajetória de sofrimentos em alguns momentos. Você vai enfrentar oposição. Mas Paulo diz, não desista dessa luta, cumpra o seu ministério, em outras palavras, vai até o final. O que eu conheço de gente que desiste de tudo? Isso é impressionante. Pessoa que não tem um norte para seguir. Já viu aquelas pessoas que tentou 7 cursos universitários para tentar encontrar uma direção?
tentou isso, tentou aquilo, parece que não tem uma direção. Sabe aquele foco? Irmão, para você decolar na sua vida de fé, você precisa ter foco. E eu te digo mais, quando se fala de vida profissional, de você avançar aí fora, pode perceber, pessoa que não tem foco, não chega a lugar nenhum. Pessoa que não está focada, não chega a lugar nenhum. Pessoa que está tentando encontrar vários caminhos ao mesmo tempo, não chega a lugar nenhum. Eu lembro um tempo atrás, alguns anos atrás, quando surgiu aqui no Brasil, aqueles caminhos de facilitação para ganhar dinheiro. Lembra aquelas pirâmides, aquelas bobeiras? Entra lá, aplica um dinheiro que você vai ganhar mais que todo mundo. Aí os caras foram, os crentes foram lá e botaram dinheiro. Vamos botar dinheiro aqui, que agora nós vamos ganhar um dinheiro fácil. Participamos dessa pirâmide, a gente faz isso, faz aqui, põe o dinheiro aqui, aplica tal pessoa lá em outra cidade, fez, deu certo. E muitos avançaram dessa forma. Eu quero dizer para você que a Bíblia não está com esse tipo de coisa. A Bíblia apoia a gente perseverante, que não está seguindo pelo caminho das facilidades. Eu entendo que a Bíblia apoia o sujeito que tem um foco, que está pagando preço, que está tantas vezes fazendo aquilo que o outro não quer fazer, que está se embrenhando por lugares no aspecto profissional que os outros não querem estar, que está se esforçando como outros não querem se esforçar, e no meio desse esforço, quem sabe meses, anos e anos, desse foco, dessa constância, a coisa começa a melhorar. As portas começam a se abrir. Os negócios começam a dar certo. Os contatos começam a se ampliar. E aí a vida da pessoa começa a andar, porque ela tem um foco. Ela não está buscando várias alternativas ao mesmo tempo para solucionar o seu problema. Meu irmão, na vida espiritual é a mesmíssima coisa. Você tem que ter um foco. E ficar nele. Eu estou sofrendo, está difícil. Lá em casa, perseguição. Fica no foco, irmão. Tantas vezes eu sou pressionada para vir na igreja, pressionado. Fica no foco, irmão. Ninguém disse que seria água com açúcar, ninguém disse isso. Mas eu estou enfrentando lutas, as pessoas não estão comigo, ninguém me apoia nessa missão espiritual que está surgindo para mim agora, meu irmão. É assim tantas vezes na vida. O que você tem que fazer? Foco. Agora, entendendo mais a palavra aqui, Paulo diz, tu porém sê sóbrio. A Timóteo ele diz, tu porém sê sóbrio. Essa palavra sóbrio, que você está vendo comigo aqui no texto, ela vem do grego, no texto do Novo Testamento, é a palavra grega nefó. Sabe o que significa isso? Sóbrio tem a ver com o seguinte. Olhe aqui para mim. Esteja sóbrio. É a pessoa vigilante. Esse é o sentido da palavra. É a pessoa livre de ilusão. Ou você é um homem de ilusões? Ou você é uma mulher de ilusões, que vive de ilusões? Bom, sóbrio tem a ver com alguém que vive livre de ilusão, que é vigilante, que não está intoxicada. Claro que há o paralelo aqui com a ingestão abusiva de álcool, onde a pessoa perde o domínio próprio. Sabe por quê? A pessoa que não está sóbria, ela não é estável e nem racional. Ela é uma pessoa instável e irracional. E tem gente que acha que para entrar na igreja tem que se tornar irracional. Eu vou começar a caminhar com os crentes agora, vou para a igreja. Então, não preciso mais usar a razão. Posso me tornar uma pessoa levemente irracional. Mentira, na sã doutrina não tem isso. Diante da sã doutrina não acontece dessa forma. Paulo estava dizendo para Timóteo, seja sóbrio. Em outras palavras, seja um cara estável. Você é um homem estável? Mulher, você que está aqui, você é uma mulher estável ou é conhecido como uma pessoa de vários e vários sobressaltos? Vários e vários sobressaltos, vivendo quase que o tempo todo em formato de um tipo de onda. Sóbrio tem a ver com alguém estável, com alguém racional. Isso é necessário por quê? Por que isso é necessário? Porque diante de toda a pressão que a gente vive na vida, a gente pode perder o foco. E se você não está sóbrio, você avança sem foco. E lá na frente você tomba. Uma pessoa focada,
Eu quero deixar isso bem claro para você. Ela é sóbria. E se ela é sóbria aqui no entendimento bíblico, nós chegamos à conclusão que ela é estável e que ela é racional. Usa a cabeça, meu irmão. Vai tomar decisões, seja sóbrio. Usa a cabeça, porque é mais fácil, sabe qual é? É mais fácil ser levado pela emoção. É mais fácil ser levado pelo coração. E por isso que eu digo, existe um combate sim para você se manter focado. É mais fácil você deixar o teu coração te levar, te conduzir. É mais fácil você deixar as emoções tomarem conta de você, para você tomar decisões profissionais, sentimentais. Já vi gente tomando decisão emocional absurda no que diz respeito à igreja. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, eu acho que eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? É porque a minha filha não quer ir na igreja. Tá, e por que você não vem para a igreja e não permanece na igreja orando pela sua filha? Não, eu vou sair da igreja. Só me diga uma coisa, isso é razão ou isso é emoção? Isso é emoção pura. Quem vive assim não consegue construir vida de fé a contento. E aqui você já começa a explicar, aqui você já começa a entender o mau andamento da vida espiritual de muitos. Ou seja, é uma coletânea de decisões emocionais e intoxicadas, não tem sobriedade. Mas de repente, meu irmão, você começa a ter uma vida biblicamente orientada. De repente você começa a dizer assim, eu quero ser um homem da sã doutrina. Eu quero ser uma mulher da sã doutrina. Eu quero ser conduzido por isso. Eu quero fazer segundo os apóstolos fazem. Eu quero fazer segundo Jesus ensinou. Eu agora quero conhecer o livro. Eu agora quero conhecer o Antigo Testamento e as Escrituras do Novo Testamento. Eu quero seguir por esse caminho. E de repente você começa a perceber, nesse caminho, que tudo começa a se alinhar. Por quê? Sobriedade. Sobriedade tem relacionamento com foco. Sobriedade tem relacionamento com a razão, com a estabilidade. E de repente você começa a seguir por esse caminho e percebe que mesmo no meio de toda a luta que você vive, está havendo um crescimento espiritual. Por quê? Porque você está no combate para se manter focado. Esse era o conselho de Paulo a Timóteo. Quarto e último lugar. Eu falo agora do combate para preservar a fé. É o texto que nós lemos no início, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos fazer o seguinte, povo de Jesus Cristo, vamos ler juntos esse verso. Eu quero escutar bem alto, vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você notou que ele estava dando conselhos claros para Timóteo, mas agora o que Paulo faz? Paulo, ele chama para si. E eu já disse no início da mensagem, ele estava na prisão mamertina em Roma, numa situação dificílima, mas ele chama para si, e ele diz, Timóteo, a luta da minha vida foi boa, completei a carreira, diz o texto, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que ele estava declarando? Tomara que seja assim com você, viu? Tomara que seja assim comigo. Ele estava declarando, a luta da minha vida, ela foi honrada e inspiradora. Já pensou você chegando no final dos seus dias, a ponto de dizer, a luta da minha vida foi honrada e inspiradora? Combati o bom combate, completei a carreira, ou seja, acabei a missão que Deus colocou para mim de maneira coerente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você está fazendo com a missão que Deus colocou para você? Se fosse para acabar hoje, a missão, veja bem, a missão que Deus já deu a você. Se fosse para acabar hoje a sua peregrinação, a sua caminhada aqui nessa terra, como é que você ia acabar? Você ia acabar a sua missão, a sua peregrinação, dizendo, foi honrado e foi muito inspirador, porque eu fiz do jeito que Deus queria. Eu fiz do jeito que Deus queria.
Eu segui a vontade de Deus. Quem não segue a vontade de Deus nunca vai dizer, combati o bom combate. Quem não segue a vontade de Deus e segue unicamente seu coração, vai dizer no final da vida, quantas dores, quantas decepções, quanto sofrimento agora nessa cama, nesse leito, a vida não faz sentido, não vejo a hora de fechar os olhos, porque tudo é dor, tudo é angústia, tudo é decepção, tudo é sofrimento, as pessoas me abandonaram, fui traída pela vida, fui traído pela vida, o curso da vida não andou como deveria. É assim que as pessoas estão acabando os seus dias nos hospitais da vida. Mas nós estamos aqui diante de um homem que estava prestes a ser decapitado, que não fala dessa forma. Ele diz, foi honrado, valeu a pena. Meu irmão, tem que valer a pena para você. Minha irmã, você que está aqui à minha direita, tem que valer a pena para você, porque daqui a alguns anos a gente não vai estar mais aqui. Sim, daqui a alguns anos nós não vamos estar mais aqui. E a questão é, como que nós vamos avançar diante desse futuro iminente? Como é que você vai avançar? Você vai avançar como um derrotado? Como um homem que tentou e não conseguiu? Que disse que serviria e nunca serviu? Que disse que iria tomar a decisão e nunca tomou a decisão? E a vida passando? O tempo implacável? Meu irmão, que não seja assim contigo. Estamos falando aqui do combate para preservar a fé. Paulo preservou a fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, preserva a fé. É tudo que você tem. Preserva a fé. É tudo que você tem. Porque todas as coisas que você construiu na esfera material vão ficar para trás e os outros vão usar. A fé está com você. Você preservou ela. E por isso que você vai até o final, mantendo esta carreira. Paulo diz, completei a carreira, a fim de que você entenda com mais precisão. Essa palavra carreira aponta, sabe para quê? Percurso, no grego, percurso ou corrida. Sabe onde que era usada essa palavra? Estamos falando dos Jogos Olímpicos desses dias. A palavra era usada pelos corredores nos Jogos gregos. Percebeu isso? A palavra era usada pelos corredores nos Jogos gregos. Paulo estava dizendo, olha, eu combati pela carreira da fé com todas as minhas forças e nunca saí dessa corrida. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Saem da corrida. Ai, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Não me cumprimentaram na igreja como esperava, queriam me cumprimentar, sai da corrida. Meu marido me abandonou, vou sair da corrida. Quebrei financeiramente, vou sair da corrida. Estou frustrado nos relacionamentos, ninguém me ama, vou sair da corrida. O mundo está me atraindo, vou sair da corrida. Meu irmão, não faça assim em nome de Jesus. Combata para preservar a fé. Concluo dizendo o seguinte: entre num combate que vale a pena. Caia fora dos combates que não valem a pena. O combate que vale a pena será honrado. A briga, a confusão, a batalha e o combate que não vale a pena não vai gerar nada na sua vida. Que seja assim contigo.